Eu sou Elô Palácio, estudando produção animal e encantada com o trabalho dessas meninas maravilhosas do Vida de Granja. Luciana Dalmagro. Vou começar por ela, pode ser, Paola? Claro. Luciana Dalmagro. Eu conheci essa mulher, isso eu acho importante falar, Foi muito legal. nesses eventos de mulheres do agro aí, que é uma coisa muito comum, né? E muita gente deve olhar e torcer o olho para tipo, o que é isso, né? Que essas meninas fazem nesses encontros? Fala só sobre besteira, não agrega nada. Mas nesse caso, eu encontrei uma mulher que ela não só agregou na minha vida profissionalmente, mas que ela me apoia, que ela troca palavras de incentivo e que ela mostra que a sororidade ajuda você a construir mais e ir mais longe. Ai, obrigada. Obrigada Eu por ser tão agradeço. maravilhosa na minha vida, por me receber aqui, tá sendo incrível, por me apresentar a Paola, com a experiência Foi tudo meu. incrível. Lu, conta pra mim um pouquinho sobre o que você faz hoje. Gente, primeiro eu queria dizer que a recíproca é totalmente verdadeira. É encontro de alma. É raro, mas acontece. O Acontece. santo bate. Ai, gente, vou chorar. Com você também, vai ser. É. E, gente, muito prazer. Eu sou a Luciana Dalmagro. Eu sou produtora de frango de corte e produtora de flores comestíveis. E no meio desse caminho da produção, acabei também me aproximando muito da comunicação, tanto para contar esse trabalho feminino no campo, como as práticas de sustentabilidade e o dia a dia, né, do produtor no campo. E que para esse projeto, Paola e eu temos o Vida de Granja e a Paola vai se apresentar já já. Mas aí, gente, eu sou sucessora, eu sou a quinta geração de produtores na mesma fazenda. Uma fazenda que quando eu cheguei há 15 anos, Elô, e a propósito, eu pivotei minha carreira, tá, gente? Eu nunca achei que eu fosse trabalhar na fazenda, estudei outras coisas, fiz mestrado em outras coisas, me tornei pesquisadora depois que eu voltei pra cá. Eu cheguei em uma fazenda que já produzia muito bem e eu me questionava muito. Qual vai ser o papel da Luciana nesse negócio? Como eu melhoro algo que já é tão bom, né? Exatamente. E Como realmente que, né, com um time super sênior, super maduro, e foi com a sustentabilidade e com a tecnologia que eu encontrei o meu papel nesse negócio. E a sucessão, né, gente, é um caminho que muitos de nós estamos caminhando, né? Muita gente que está aí nos assistindo. Eu sempre brinco que é uma estrada que a gente, como família, decide caminhar juntos ou não. Tem muitas famílias também que decidem entrar em outro tipo de acordo ali entre os sócios e para não caminhar juntos no negócio. Porque é difícil, você estava aqui comigo agora, a gente estava falando de um evento, já chegou meu pai na minha casa e a gente já começa a conversar do trabalho. Então, a mistura do trabalho com o negócio é uma coisa que muitas vezes mistura muito com a família. É pesado, né? Exato. Então a gente tem que ter muito amor, calma e paciência para lidar com isso. Mas essa é a Luciana, gente. Um pouquinho de cada coisa que eu falei para vocês. E que a gente vai conversar. E que a gente vai conversar agora nos próximos minutos. Exato. Paola veio para a Vida de Granja para agregar veterinária. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. Ai, obrigada, Elô. Prazer te conhecer hoje. Prazer é meu. Tomando as aulas. Eu sou veterinária, sou formada há 10 anos, sempre trabalhei com frango de corte e trabalhei em agroindústria por muitos anos. E foi nesse meu caminho de trabalho dentro da agroindústria, sempre atendendo produtores a campo, que eu conheci a Luciana. E aí o santo bateu, me dei muito bem com o pessoal, o time dela da fazenda. E aí acabei pivotando também a minha carreira. A Lu, o esposo dela, o Marcelo, eles tinham uma ideia de projeto de produção de algum tipo de conteúdo voltado para produtores. Me convidaram, né, para entrar nesse projeto também. Estamos aqui com Vida de Granja, aí, com 4 anos praticamente, rodando e dando super certo. O Vida de Granja é um projeto que elas criaram para ajudar o produtor, não é isso? De frangos nesse processo. É um processo difícil? Quer falar, Paula? Contei. O processo não é um processo difícil,
mas ele tem tanta tecnologia envolvida, sabe? É um processo detalhado demais, né? Complexo. E os produtores hoje, eles têm tanta interferência na produção por conta desse controle de ambiência, né? Que acaba sendo um pouco difícil do produtor ter acesso à informação, às novidades e como fazer as coisas nos tempos certos, né? Alguns conceitos que às vezes são muito complexos, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, o Vida de Granja veio para tentar tornar isso um pouco mais acessível para todo mundo, sabe? A criação, ela é complexa, mas a partir do momento que você entende como funciona, fica muito mais fácil, né? E toda essa tecnologia, pessoal, acho interessante também a gente dizer que ela não substitui o olhar cuidadoso e atento do produtor. Com certeza. Né? E dos operadores. Então, em produção animal, a tecnologia é muito importante. A IA é muito importante. Tudo isso que está vindo e ainda vai vir é muito importante, mas a clínica, olhar o animal, entender o animal, ainda é soberano, e é isso também que a gente preza, né? Especialmente por vocês pensarem tanto no bem-estar, que é algo também que é muito questionado quando a gente fala da produção de frango. Sim. Hoje eu pude visitar, mas não entrar, até por questões de contaminação e etc. Tem todo um trabalho muito especial. Por que não pode entrar, Paola? Porque como a gente está produzindo alimentos, né? A ideia é que esse frango seja livre de todo tipo de patógenos que possam prejudicar a saúde humana. Então, as criações, elas são extremamente controladas para não ter nenhum tipo de interferência na qualidade dessa ave que vai ser consumida por crianças, né, por idosos. Então, tem que ser um alimento seguro. E o Brasil, ele é muito referência mundial, assim, nessa questão de segurança alimentar do frango de corte. Nós somos livres das principais doenças que acometem as aves, e por isso nós somos o país maior exportador de frango, né, com maior volume exportado do planeta. Então, a carne brasileira de frango é de extrema qualidade, porque a gente tem esses cuidados, né? E também, pessoal, além de ser o principal exportador, nós somos o segundo maior produtor. Incrível. Então, a gente tem uma presença muito grande em vários mercados muito importantes, né, nesse grande jogo das proteínas. E aqui também, né, a gente ainda abastece o Brasil, que também não é um país pequeno, né, gente? Então, a produção é grande. E o frango faz parte da nossa mesa, faz parte da alimentação. Além de ser muito, muito rico em proteínas, em nutrientes, ele ainda é um prato acessível, não é? Tem esse fator aí, fora questões culturais de vários cantos do país, né? Que o frango sempre fez parte da gastronomia, da base, da mesa, vamos dizer assim, né? Da tradição, Da né, tradição. E eu falo muito disso, da tradição, por morar no interior. Vocês também moram, vocês sabem disso, né? Uma bela de uma galinhada, hein? Nossa, uma canja. Uma canja, realmente. Clássico. E fora isso, algo que eu achei muito interessante é que, assim, eu conheci a fazenda e ela é extremamente bem aproveitada em cada centímetro. Como que foi para você trazer novidades para o seu pai? Como que ele entendeu tudo isso? Porque ele já é muito bom no que ele faz, ele é muito cuidadoso com os detalhes, a gente pode reparar. E como que ele aceitou isso, a sua chegada? Primeiro que eu acredito que para uma família, quando a gente fala de sucessão familiar, é incrível você poder ter um filho ali do seu lado na hora de assumir os negócios, né? Como que foi para sua família isso? Elô, eu fui muito bem recebida pela minha família e pelo time da Fazenda, assim, foi um momento muito legal. Eu percebi que eles te amam, porque você passa no mundo. Graças a Deus e eu eles, porque não tem trabalho que a gente faça sem muitas boas mãos juntas, né? Com certeza. Não tem. Por isso que a gente tá junto também, né, hoje, né? E a alimentação. A alimentação é a tal da energia que não se maquia de jeito nenhum. Não, exato. Eu acho que quando você produz um alimento, quando você prepara um prato, é o amor que vai fazer toda a diferença. E as pessoas sentem isso, a hora que elas têm acesso, a hora que elas vão comer, na hora da verdade que eu falo, que é quando eu tenho a responsabilidade de conectar o trabalho de vocês com o consumidor final. Exato. Né? Mas desculpa cortar, vamos Não, voltar para essa imagina. história que eu tô Mas gostando. assim, isso faz 15 anos, gente, que eu cheguei, e eu cheguei com uma cabeça de aprender. E aí eu acho que a primeira coisa que o sucessor tem que entender é que ele não chega pronto, ele chega ali
para aprender com quem vai ser sucedido. Mas isso também não quer dizer que o sucedido vai dizer, olha, Tchau. sempre foi feito assim e vai continuar sendo feito assim. É. Né? Então eu dei muita sorte que meu pai, ele é um cara que ele tem uma cabeça muito aberta para coisas novas. Por exemplo, a obra que você visitou hoje. É uma obra que ela não existe em lugar nenhum para a gente copiar. Foram ideias, parcerias com grandes empresas, com outros grandes negócios e que a gente resolveu fazer aquele case dentro da fazenda. Maravilhoso. E o meu pai, gente, eu acho muito legal isso dele, que às vezes eu mesma tenho um frio na barriga, né, das coisas muito novas. E ele fala, Lu, se dá errado, a gente conserta. A gente conserta. Incrível. Então, eu acho que no meu caso, né, um sucessor receber esse apoio de, olha, pode tentar, lógico, né, gente, com sustentação econômica, com muito estudo, ninguém faz loucura na fazenda, nunca fez. E ele acredita também no seu potencial, porque a Lu, ela é um ícone feminino no agronegócio. Obrigada, Ela é. Eu sou fã, admiro muito, porque eu já acompanho algumas palestras, eu sei o quanto ela realmente é ativa, é estudiosa, vai testar e vai ver a coisa na vida real. Então, eu acredito que isso ajudou muito ao seu pai te receber assim tão bem, porque realmente o seu esforço não dá pra gente, vamos dizer... Exato, assim, Você não é esqueceu só... entende a palavra, né, que eu esqueci aqui. Maquiar. Isso, maquiar. Pro meu pai ele serve qualquer coisa. Não, assim, ó, com certeza não. Qualquer coisa que tá bom, não está bom. Então, assim, o nível de exigência é muito grande. Agora, é claro, Elô, que a gente teve dificuldade no meio do caminho. A Paula sabe, as pessoas mais próximas do nosso time sabem. Então, por exemplo, das flores comestíveis. Quando eu fui começar, é um negócio que meu pai demorou muito para entender. Eu falei, pai, eu quero montar uma startup de uma coisa completamente diferente do negócio da fazenda. E aí ele falou, você foi estudar no mundo inteiro, você fez o que você quis, né? Você bebeu de todas as fontes de conhecimento, agora você quer fazer outra coisa. Para ele foi um choque muito. Ele não via como algo complementar, ele via como algo que fosse tirar minha atenção do nosso principal negócio. Sim. Então demorou. Por muito tempo ele achou que eu não deveria estar envolvida naquilo, mas aí o meu sonho, gente, falou muito alto. Né? Eu internalizei aquilo de eu quero, isso é importante para mim e também para minha família, porque agora também eu tenho filho, então eu também estou pensando já na sucessão. Sim. E agora, mais recentemente, meu pai ele não só entendeu como ele apoia. Então, a sucessão ela também tem um lance de timing, de tempo, de paciência, sabe? O jeito que a gente tá hoje não necessariamente é o jeito que a gente vai estar amanhã como família, sabe? E eu acho que tem mais um fator que eu acho muito importante e especial que eu vi de perto na sua família, que é a educação, que a gente fala empreendedora. Você foi educada dessa forma, para pensar dessa forma, para se tornar a mulher que você se tornou, a mãe que você se tornou pro Antônio, ao lado do Marcelo, que também tem esse perfil. Então a gente já imagina o que vem por aí com esse Antônio. Se ele vier com Lu e Marcelo potencializado, vocês imaginam o que vem por aí. Ele já gosta de vender umas florzinhas por aí, viu, pessoal? Ele faz os potinhos dele. Mas realmente a educação empreendedora, Elô, é um negócio interessante porque por muito tempo as pessoas elas sequer pensavam em negócios complementares dentro das fazendas. A gente pensava só em commodity, né? E hoje a gente está vendo na nossa fazenda mesmo. Nossa, até negócio digital a gente tem lá dentro. Sim. Então, olha as infinitas possibilidades que o campo traz também para o empreendedorismo. Acho que você tocou num ponto muito, muito legal. E a tendência também, eu acho, que é da gente aproveitar melhor nossa terra. Sim. As fazendas estão trabalhando por isso, tornar cada centímetro, cada metro quadrado mais produtivo. E algo que eu pude ver lá. Do lado da estrada já tem pé de café, já tem tem o gado aqui, tem o abacate ali. É muito bem feito, é muito bem cuidado. Então, assim, eu achei isso fantástico. Mas eu quero saber, sabe o quê? Flor para comer? Temos. Flor para comer. Você sabe quando você chega no restaurante, chega aquele prato lindo, com flores maravilhosas, aí você pensa, o que eu faço com isso? Aqui o caso é o seguinte, a gastronomia parte do princípio de que tá no prato, pode comer. Isso aí. Cuidado com os palitos, hein, gente? Palito não. Então, vocês produzem essas flores para que elas estejam no prato e elas possam ser
provadas, degustadas, vamos dizer assim? Exatamente, Elô. A gente começou a perceber uma tendência muito grande no mundo de empratamento bem feito, Sim. né? E de proporcionar para o cliente experiência, que é algo que também você traz muito na tua fala, né? E a gente viu que aqui no interior de São Paulo ainda não tinha essa produção e a gente resolveu trazer, a gente resolveu começar. E aí no conceito de startup mesmo, começar começando, começar tentando, validando o nosso produto com os nossos clientes. E aí foi uma grande jornada pra gente de aprendizado. Porque é um negócio, gente, produzir flor comestível em lugar quente, com 40 variedades, né? Quente. Quente. É maravilhoso pro frango, mas pra flor não sei, né? Exato, flor, né? É, Assim, delicada. delicada, exato. Conceitualmente, a gente sempre vê mais flor em locais frios. Então, foi uma jornada de aprendizado pra gente e de aprendizado pro cliente. Porque o cliente também nunca tinha entrado em contato com esse produto, né? Então, foi uma descoberta para todos nós e que vem acontecendo ainda. Porque todo dia a gente descobre uma flor nova, um microverde novo, claro, né, gente, com muito embasamento científico. Cada flor que a gente comercializa, ela tem que ter no mínimo 3 referências científicas que garantam a não toxicidade desse produto, porque há um limiar, né, muito tênue, porque existem flores tóxicas. Sim. E mesmo as flores, gente, tem algumas que é a mesma espécie, a flor de floricultura e a flor comestível. Mas a gente não pode usar a flor de floricultura para finalidade comestível, porque ela não foi produzida para aquilo. Então, vamos lá, que agora chegou o ponto que eu queria saber. Então, Minha curiosidade. Eu posso chegar aqui no meu jardim, pegar uma florzinha aqui e comer? Elô, se for uma flor que você saiba que ela tem característica comestível e que ninguém passou um produto químico que precise de carência, você pode comer. Só que a gente não aconselha, porque tem muitas flores tóxicas que se parecem com flores comestíveis. Então, muito as flores comestíveis são próprias. São próprias porque a gente usa um manejo orgânico. Porque pensa comigo, gente, quando a gente aplica um produto químico numa lavoura, não tem um período de carência? Tem. Na flor, como que a gente vai ter período de carência se ela abre hoje e a gente corta hoje? Então, o manejo é 100% orgânico, né, com muita saúde de solo, com muito manejo preventivo, com muito manejo de saúde e com as espécies que são seguras para o consumo humano. Então, a gente preza muito essa questão científica. Começa, então, na espécie e depois no manejo. Depois no manejo. E agora tem um detalhe que eu acho o máximo. São mãos femininas que trabalham com ela? Mãos femininas, as meninas da produção, né, que a gente brinca. Temos homens também, Elô, mas a gente majoritariamente na República do Jardim, nosso time é composto por mulheres, até por conta dessa sensibilidade que a mulher tem, essa delicadeza, porque as flores realmente são muito, muito, muito delicadas, né? E é uma forma também de nós, enquanto mulheres, ali estarmos conectadas e dando oportunidade também de um trabalho legal, que é outra coisa que a gente acredita muito. Já faz um ano que a gente começou a trabalhar com as flores na BBQ Corporate. Então, quando nós temos eventos especiais que pedem esse toque, e eu falo pra Lu que flor é muito isso, é um carinho no prato, sabe? As pessoas olham e falam, tipo, já muda o olhar da pessoa sobre o alimento só pelo carinho de você ter tido uma montagem especial, por ter as flores ali fazendo parte disso. E é isso que eu falo também da energia, é um processo que vem de você, vem da sua equipe, vem desse manejo e passa para o consumidor. É uma experiência que realmente passa, é incrível, é especial, é algo assim que eu acho que indescritível. Que bom que você sente isso. Eu te agradeço muito por me contar, porque a gente se esforça bastante. É muito isso. Gente, eu queria puxar a sardinha pro meu lado também agora, Puxa. dá licença, do Papo das Toda. Flores, que é muito lindo. Mas os nossos franguinhos também são muito delicados, porque somos femininas também. Sim, A maior também. parte, 70% do time lá do setor de avicultura também é composto por mulheres, É verdade. tá? E me fala uma coisa, qual que é o tamanho dessa produção, para a gente ter uma noção do que a gente está falando? Lá a loja é 500 mil aves por ciclo. E agora com mais 3 galpões vão para 620 mil. Então, Maravilhoso. bastante frango. Aí por ano a gente entrega para a indústria mais ou menos 3 milhões de frangos, agora a gente passa para quase 4 milhões, né? E eu sei que vocês estão sendo premiados por essa indústria.
E eu acho muito especial o olhar que vocês têm até na questão do transporte, né? Vocês acham que essa qualidade que vocês conseguem entregar também se dá por conta da logística, por vocês estarem bem pertinho assim do frigorífico, por exemplo? Envolve ou não? Tem alguma coisa a ver? Eu acho que ajuda muito, né? A questão da proximidade sempre é bom. Mas eu acho que tem um trabalho na cadeia do frango, Elô, que ele é feito com muito cuidado por todas as partes. Sim. É uma cadeia muito integrada, né? A avicultura. 99%, gente, dos produtores de frango no Brasil, eles são produtores integrados. Então, a gente sempre está ligado a alguma indústria. Até por isso, tem uma padronização muito grande no processo, né? Então, é uma grande corrente e que nós somos um elo. E aí, esse elo, a gente garante que realmente vai ser bem feito. Isso daí, a gente dá nosso sangue, Nossa Senhora. E ele chega lá pintinho. De um dia, né, Paola? De um dia. Chega o pintinho de um dia e nós fazemos a terminação dessa ave, né? Aí a gente em 41 entrega dias. Macho, em média, 41 dias. E a gente entrega para a agroindústria essa ave criada da melhor forma possível, com todos os cuidados, muito saudável, para virar o nosso alimentinho, nosso franguinho delicioso de cada dia. Maravilhoso, maravilhoso. Agora vamos falar da minha área. Isso aí, eu já ia colocar uma pergunta aqui no meio. Então, como que a hora que a gente traz esse frango para o nosso prato? O que vocês recomendam de especial na hora de preparar mesmo o frango? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu recebo muita pergunta do tipo: eu lavo ele quando eu tiro da embalagem? Muito bom. A orientação é não lavar, Paola, se você quiser complementando, mas é não lavar. Só o cuidado, gente, é que o frango é uma carne que precisa de cocção, né? Então ele tem... Lenta. Pois é. Mas assim, que seja, mesmo que for para fazer um bifinho ali de frango, né? A cocção tem que ser bem feita, né? Tem. Ele não é um produto para ser consumido com resquícios de nada cru. E tem que tomar cuidado com a contaminação cruzada. É uma coisa que eu acho que a gente fala pouco, né? É verdade. Então, assim, cortou o frango na tábua, não dá para cortar o tomate naquela tábua, né? Tem que lavar e aí depois recomeçar esse processo. Às vezes até você se planejar para cortar primeiro legumes, verduras primeiro, e depois a carne depois, né? Acho que só esse pequeno cuidado que já garante aí uma alimentação perfeita. Eu acho que depois dessa eu vou ter que preparar um frango agora. Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, você vai preparar um frango lá na fazenda, né? A gente volta com outro capítulo desse resultado aí, que vai ser incrível. Eu quero agradecer vocês mais uma vez, parabenizar pelo trabalho lindo. E eu quero falar mais uma vez sobre isso, sobre essa questão aí das mulheres. A Lu, para mim, ela trouxe isso da mulher no agro como algo realmente de sororidade, de apoio, Então, a mulher no campo é algo que gera muita discussão, porque eles falam que o campo é extremamente masculino. Eu tenho uma visão sobre isso. Eu acho que a mulher sempre esteve ali, ao lado do marido. Ela sempre desempenhou algum papel lá, mas ela sempre deixou o marido como ali a pessoa do negócio, né? E com o tempo, as mulheres estão invadindo o mundo, dominando tudo, e elas estão mostrando o espaço delas, o que é muito importante para que outras mulheres se sintam preparadas para fazer o mesmo, para buscarem algo que elas gostem, não é isso, Lu? Exato. E eu acho que até, Elô, ganhar confiança para contar o que ela faz. Isso eu acho Porque a importante. gente via muito no passado, gente, assim, na nossa área, né? Chegava um vendedor de alguma coisa e ia falar com um homem. E aí o homem falava, olha, eu vou conversar com a mulher, volta amanhã. Hoje a gente vê que a mulher tá junto, né? Tá. E muitas vezes a decisora é ela, mas antes ela nem contava essa história. Então acho que agora também o espaço está sendo maior e a mulher também ela está se preparando mais para ocupar os espaços, sabe? Eu acho que é outro lance importante. Eu queria também que a Paola contasse um pouco como que é a questão das mulheres na produção, porque, gente, quando vai mídia na fazenda, o pessoal fala assim, mas o que as mulheres fazem aqui? Eu falo, gente, é só vocês sentarem e ficar esperando que vocês vão ver, porque elas fazem tudo. Tudo o quê? Tudo mesmo, né, Paola? Acho que só helicóptero não pilotou e... Porque não tem, né? Se você comprar um helicóptero, a gente pilota. Foguete. Maravilhosa.
Não, mas realmente, lá na fazenda não tem distinção de função. As mulheres fazem tudo. Inclusive, o nosso gerente de produção, Edinho, fala que as mulheres ainda fazem mais bem feito, muitas vezes, por conta da questão do detalhe, né? A gente Uhum. sabe que a produção de frango, ela demanda muito um olhar clínico, de entendimento de como essa ave tá, se tá tudo bem. E a mulher tem muito disso, né? Uhum. Então, a mulherada faz de pilotar o trator e fazer o trabalho pesado até o trabalho do detalhe ali, de ter um olho mais clínico. Então, E as funções gerenciais também, Também. né? É, Que a é parte de tal liderança. função de liderança, os cargos de liderança, que a gente lutou muito também, né? Lutou. Eles Pra ter diziam esse que a gente espaço. era só emotiva. É, exato. Só que a nossa emoção faz muita diferença no processo, porque apesar de a gente ter a razão como base, a gente tem uma coisa que é o sexto sentido feminino, A sensibilidade. a sensibilidade. Você acabou de me contar até uma situação parecida. Você sente, parece, alguns detalhes de algumas decisões que ajudam muito. E eu acho que por isso que talvez seja importante esses grupos mesmo de mulheres que se reúnem na pecuária, no agronegócio de forma geral, porque além delas abrirem o palco para dividir com outras pessoas, elas se apoiam, elas trocam vivências, elas trocam desafios, trocam dores, enfim. E eu acho que isso é muito legal porque se agregam, né? Com certeza. Eu acredito que a maior diferença da mulher para o homem é que o homem quer dominar o mundo, a mulher só quer transformar o mundo. Então, É uma boa. é Uma um boa jeitinho diferente de fazer isso, né? E essa visão do todo, né? Acho que a gente é muito boa nisso, né? A gente, Uhum. enquanto mulher, de ter uma visão holística, tanto dos problemas como das soluções. Sim. E isso faz muita diferença nos negócios, sem dúvida. Com certeza. Meninas, muito obrigada pelo dia, muito obrigada você. pelo papo. Eu não sei se isso é um podcast, eu não sei o que isso vai virar, mas que valeu demais, aprendi muito. Espero que as pessoas também aprendam com tudo isso, que ajude você que está aí do outro lado, de repente está num desafio, num momento aí da vida que você precisa de uma luz. Tomara que isso seja uma luz. Acho que a lua é muito luz, Paola, e Obrigada. trazerem isso, mostrar que as pessoas elas lutam muito para conquistar seu espaço. Eu acho que isso é sempre uma boa mensagem pra gente passar, né? Sem dúvida. E Elô, obrigada por ter vindo até aqui. Sucesso e super parabéns pelo teu projeto de contar como é essa jornada dos Ideia alimentos, né? Nossa, nossa. Que a cara da Amei. Elô, né, gente? Não Amei. tem outra pessoa pra fazer isso. Obrigada, menina. Obrigada. Você. Obrigadão. Tchau, tchau.